Olá, estudantes do sexto ano da Rede Municipal de Anápolis. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal SEAD. Bom, essa aula que é do SEAD Explica, onde a gente tira as nossas dúvidas e reforça o conteúdo dado em sala de aula. O título da nossa aula de hoje é Entrevista Jornalística, Perguntar e Descobrir. Então, a gente está trabalhando, o gênero textual, jornal, notícia, entrevistas, são todos desse campo. E hoje a gente vai falar um pouco da entrevista, tá certo? Então vamos ao desafio da aula. Você já entrevistou alguém? Como se sentiu fazendo perguntas? Gente, é interessante, porque assim, uma conversa informal, você faz perguntas para o seu colega, para o seu professor, para os seus parentes, Mas quando fala que a gente tem que entrevistar alguém, que a gente tem que formular as perguntas antes, parece que a gente não sabe como fazer, não é verdade? Vocês já se sentiram assim? Então, acredito que o gênero entrevista, ele não deixa de ter algo ali, do que a gente já faz, só que tem uma estrutura, A gente precisa dar uma estruturada, porque a gente não pode ficar perguntando qualquer coisa. Normalmente tem um tema essa entrevista, tem um objetivo. Então, vamos entender um pouco mais desse gênero textual. Bom, o que é uma entrevista, então? Me responda aí, Uma entrevista é uma conversa planejada com perguntas e respostas. Pode ser feita para coletar informações, conhecer opinião ou esclarecer fatos. Então, nesse slide aqui a gente tem a definição de entrevista, que é uma conversa planejada, com perguntas e respostas, porque eu quero que o meu entrevistando dê as respostas que eu preciso, E é uma forma, a função da entrevista é coletar informações, conhecer opiniões e esclarecer fatos, Então, quando a gente vai fazer uma entrevista, é porque a gente quer saber a visão daquela pessoa, a gente quer a opinião daquela pessoa, a gente quer conhecer a verdade dela, O que ela tem a falar sobre aquele assunto. Bom, por que usar o roteiro de perguntas, Porque a gente também não pode chegar lá e perguntar o que quiser. O roteiro garante que você não esqueça o que deseja perguntar, ajuda a manter a entrevista organizada e permite adaptar perguntas de acordo com as respostas, Então, isso também é interessante porque às vezes a gente tem as perguntas, mas as respostas do nosso entrevistando também nos levam a outras perguntas. Então, é importante você ter a estrutura da pergunta, mas também estar atento ao que ele está respondendo, porque pode ser também que ele responda uma pergunta que você ainda não fez, Que na resposta dele tenha a resposta de outra pergunta. Então, é importante você fazer essa análise, certo? Como elaborar um roteiro de perguntas? Então, primeiro, defina um tema sobre o que será a entrevista. Escolha um entrevistado. Quem tem conhecimento sobre o tema? Escreva perguntas abertas que permitem respostas mais completas. Por exemplo, o que motivou você a começar nessa profissão? E inclua perguntas fechadas também. Você trabalha há quanto tempo nessa área? Então, vamos só entender aqui o que é essa pergunta aberta e essa pergunta fechada. A pergunta aberta é quando o entrevistando vai dar algo sobre o seu sujeito, Sobre a sua opinião, sobre a sua vivência. Então, é uma pergunta que vai ter uma resposta mais elaborada. Já a pergunta direta, a pergunta fechada, ela vai me dar um dado específico, um tempo, um espaço, uma ocasião ali, uma informação muito restrita. Quando e onde você nasceu? Quando você se formou? Ou, por exemplo, em que local aconteceu tal coisa? Então, a pergunta fechada é uma pergunta que vai ter um direcionamento, um tipo de resposta que você já espera, Enquanto a pergunta aberta, não, ela vai te dar uma amplitude ali de informações. Bom, tipos de pergunta em uma entrevista, acabei de falar. As abertas, o que você acha sobre? E as fechadas, você gostou do evento, sim ou não? E de segmento, pode explicar melhor?
Também, esse segmento é interessante, porque às vezes o entrevistando ele vai dar uma informação e ele vai simplesmente parar de falar. E você quer que a pessoa fale mais. Então, explica melhor, né? Você pode falar um pouco mais sobre esse assunto? Explique melhor sobre esse assunto. Ou pergunta em cima daquela resposta também. Então, isso é uma pergunta de... como é que é o nome? De segmento, tá? Bom, então o que nós aprendemos? Uma entrevista bem planejada permite aprender mais sobre o tema. O roteiro é uma ferramenta que organiza a conversa. Praticar entrevistas ajuda a desenvolver habilidades de comunicação. É isso, gente. Muito obrigada por essa aula. Eu gostei bastante do tema dessa aula. Espero que vocês tenham gostado também. Então, se você gostou, deixe o seu like, envie essa aula para algum colega, tá? Incentive o nosso trabalho aqui do SEAD. Muito obrigada, grande beijo e até a próxima.